Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Português em Foco. Meu nome é Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos comentar uma questão da FCC sobre o emprego das vírgulas. Essa questão é especial para você que vai fazer agora o TRT de Minas Gerais. É um assunto que certamente vai estar na sua prova. A FCC adora cobrar vírgulas, o emprego das vírgulas, ok? Então vamos lá, essa questão é uma questão do TCE do Ceará, agora do ano de 2015, e o comando dela diz o seguinte: o emprego das vírgulas está plenamente adequado na frase. O que é importante? Quais são as informações mais importantes que você precisa ter em mente na hora de resolver essa questão? Em primeiro lugar, você não coloca vírgula diante de uma estrutura básica da língua portuguesa. Que estrutura é essa? Sujeito mais verbo. Por exemplo, se tiver uma vírgula entre o sujeito e o verbo, nós já temos uma incorreção em relação ao emprego das vírgulas. Além disso, você tem o objeto direto ou o objeto indireto ou o objeto direto preposicionado, tanto faz o complemento verbal. Então, entre verbo e o seu complemento, você não vai utilizar a vírgula. Está totalmente errado. É claro que aqui também nós temos uma estrutura básica da língua, que é o sujeito mais o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. São estruturas fixas da língua portuguesa e não devem ser, esses blocos, não devem ser separados por vírgula. Isso é muito importante, já te ajuda bastante. Uma outra coisa extremamente importante aqui é quando você não vai utilizar a vírgula. Então vou colocar aqui não usar. E existem algumas regras bem simples, bem práticas, que vão te ajudar a resolver essa questão aqui, que é em relação ao emprego das vírgulas em algumas situações. Por exemplo, você vai utilizar a vírgula quando houver um adjunto adverbial deslocado, desde que esse adjunto adverbial seja de pequena extensão, 2 elementos, por exemplo. Essa vírgula é facultativa. Se houver um adjunto adverbial deslocado, mas ele for de longa extensão, 3 ou mais palavras, a vírgula será obrigatória. Você também sabe que a gente utiliza a vírgula para separar algumas expressões explicativas, o aposto explicativo, a oração adjetiva explicativa. Então são conceitos essenciais, fundamentais para você conseguir resolver esse tipo de questão. Então vamos lá, vamos analisar a primeira alternativa. Ela diz assim: no segundo parágrafo, perceba que aqui eu tenho um adjunto adverbial deslocado, 3 palavras, essa vírgula aqui está perfeita. Então, no segundo parágrafo, ao se valer de frases do cotidiano, perceba que aqui nós temos elementos que estão ampliando o sentido dessa frase, elementos adverbiais, elementos explicativos. Agora sim que vai iniciar a frase pelo sujeito. O autor, perceba aqui, como eu falei anteriormente, qual é a estrutura básica da nossa língua? É o sujeito, em primeiro lugar, depois o verbo. Se houver um complemento, temos aí o objeto direto, objeto indireto ou objeto direto preposicionado, se for o caso. Então, essa é a estrutura básica. Perceba que essa estrutura começa aqui. O autor exemplifica. O verbo é exemplificar. Quem exemplifica? O autor é o sujeito da oração. Então, essa estrutura básica está começando aqui. Deixe-me completar aqui. Sujeito, ok? E antes disso, já apareceram vários outros elementos na frase. Então, esses elementos se comportam, como eu falei anteriormente, como adjuntos adverbiais e como elementos explicativos. Então, o autor exemplifica. Exemplifica o quê? Vários casos em que um suposto falante expressa pontos de vista inteiramente preconceituosos. Perceba que aqui também existe um elemento deslocado. Se existe esse elemento deslocado, ele precisa ser marcado
por vírgula, ok? Então, essas duas vírgulas também estão perfeitas. Diga-se, eu tenho aqui uma oração deslocada, também vai ser marcada por vírgulas. E depois disso é que eu tenho o complemento do verbo. Então, o que a FCC fez aqui? Ela simplesmente pegou essa estrutura básica da nossa língua e foi adicionando elementos explicativos, elementos adverbiais, orações intercaladas, e com isso é normal na nossa língua, mas você precisa sinalizar essas inserções, digamos assim. E como você vai sinalizá-las? Por meio das vírgulas. Então, a letra A é a nossa opção, é a opção adequada em relação ao emprego das vírgulas. Depois nós temos a mesma frase, só que a FCC vai fazer o quê? Ela vai brincar, ela vai tirar uma vírgula que estava certa, vai colocar uma vírgula errada em um outro lugar. Então é isso que ela faz na letra B e nas outras alternativas também. Eu não vou me ater a corrigir cada uma delas, porque você viu a forma correta de pontuar esta frase. Aqui, por exemplo, no segundo parágrafo, deveria ter a vírgula. Ao se valer de frases do cotidiano, vírgula. O autor exemplifica, vírgula, e com muita propriedade, vírgula. Então perceba que aqui são elementos que vão ser marcados por vírgula. Então, essa questão tem como gabarito a letra A de amigo. Se você precisa resolver de forma prática, simples e objetiva qualquer questão de língua portuguesa da Fundação Carlos Chagas, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o curso Questões Comentadas FCC Turbo, em que eu mostro passo a passo, detalhadamente, todas as pegadinhas que a FCC pode colocar nas provas e como você vai se livrar delas. Chegamos ao final de mais um vídeo do Português em Foco. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!